se esta imagem é a imagem verdadeira ou se não é. Para mim é indiferente se ela é cópia ou se não é. Eu tenho fé, tenho imagens lá em casa e não cometo idolatria. Eu vejo a luz, uma coisa é uma imagem, outra coisa é a pessoa de Maria ou de Jesus. Imagens são sinais a me lembrar por onde alguém seguiu. Imagens são sinais a me apontar aonde Deus agiu. Imagens são apenas o que são, sinais, sinais. Mais uma vez o Momentos de Fé, um programa orientado para a vida da igreja, bate à sua porta e pede licença para trazer mais uma reflexão sobre a nossa vida, sobre o nosso credo, sobre a nossa profissão religiosa, sobre o nosso jeito de ser igreja. Hoje, o programa Momentos de Fé aproveita uma experiência que a igreja na Arquidiocese de Montes Claros viveu neste início de mês de junho, exatamente para trazer para a sua vida uma reflexão mais aprofundada sobre o assunto que esta música que nós iniciamos o programa abordou, a questão das imagens. Nós que fomos aí surpreendidos por um acontecimento no início do mês, onde todos ficaram sabendo pelos meios de comunicação, pela internet, o fato de que um jovem, de repente, entra na igreja matriz de nossa arquidiocese, na praça central da cidade, e ali, enfurecido e com suas justificativas, que nós nem conseguimos compreender até hoje, acaba derrubando imagens e quebrando assim, danificando seriamente num total de 7 imagens da Igreja Matriz, imagens que são próprias da devoção do nosso povo cristão católico e também já são patrimônio da nossa igreja, porque são imagens antigas, existe toda uma história, toda uma experiência de religiosidade na nossa arquidiocese, sobretudo na história da Igreja Matriz de nossa cidade. É um pesar muito grande o ocorrido em si, mas nós não estamos aqui para aquecer ou colocar lenha no fogo em relação a todas as discussões que foram criadas. Mas sim, nós queremos como igreja, numa atitude madura, numa postura sólida, trazer uma reflexão sobre a importância das imagens para a Igreja Católica. Isto tudo, a gente percebe que o ato deste jovem, a gente percebe que esse ato foi e é fruto de uma mentalidade, infelizmente, pentecostal, que está por trás, e uma mentalidade que às vezes não demonstra conhecimento algum do que realmente significa para a vida da igreja o culto às imagens aos santos. No ano passado, nós tivemos no nosso programa a alegria de falar um pouco sobre santos, imagens e idolatria. E nós contamos no ano passado com a presença do Padre João Batista. E eu penso que ninguém melhor para a gente poder bater um papo sobre esse assunto hoje que ele, né? Quero também acolher no nosso programa o Padre João Batista, que está conosco e que traz novamente a sua reflexão, e nós vamos conversar um pouco aqui com isso, sobre este assunto, né, Padre João Batista, para ajudar você que está em casa a compreender de uma forma mais ampla qual é, de fato, a relação da igreja com as imagens, o porquê do culto às imagens e as orações e devoções que nós temos na igreja. Seja bem-vindo, Padre João Batista. Muito bem, Jádia, com muita alegria que participo novamente desse programa, porque a devoção aos santos
E as imagens que nós temos como símbolo, como representação daquelas pessoas que já estão glorificadas no reino de Deus. Eu sei que Nossa Senhora não está aqui, aqui está uma representação dela, está um símbolo de Nossa Senhora. Às vezes ela tem um símbolo imperfeito, um símbolo que dela é muito mais bonita do que isso. Mas para a gente não esquecer, para a gente ter essa presença, né, na memória e no coração, tá? Pela nossa condição humana, pelas nossas vibrações humanas, pela nossa natureza humana, a imagem faz bem, a fotografia faz bem, os símbolos são necessários. Onde tem o ser humano, em qualquer cultura, em qualquer lugar, que não tenham símbolos, os seres humanos, então nós precisamos de símbolos, porque a nossa natureza é uma natureza com muita força cognitiva, com muita força mental, com muita força de bons sentimentos, infelizmente maus sentimentos também. Então nós precisamos de compor tudo isso nas expressões práticas da nossa vida, e fé é vida. Fé é vida. Eu desconheço qualquer ser humano hoje, seja qual for sua religião, pode ser a religião mais fanática, vamos supor, os muçulmanos, por exemplo, o islamismo, que não tenha símbolo, porque a natureza humana precisa de símbolo, a natureza humana é assim. O grande problema em relação às imagens dentro do cristianismo é um texto bíblico, capítulo 20, versículo 4, do livro do Êxodo. Não farás para ti esculturas, nem figura alguma, do que está em cima nos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não terás outros deuses diante de minha face. É o versículo anterior. O versículo 3, prestem atenção. Não terás outros deuses diante de minha face. Então vocês não farão imagem nem escultura. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente lê o todo da Bíblia, é importante a gente nunca ficar num texto só, tirar o texto fora do contexto da mensagem de Deus e achar que aquele texto, aqueles versículos, contém toda a verdade que Deus revela, toda a verdade que Deus quer. Porque ainda no Êxodo, olhem bem, ainda no Êxodo, se a gente vira 2 folhas depois desse texto, nós encontramos Deus falando com Moisés, no capítulo 25, versículo 18, farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um do lado e outro do outro. Deus mandou Moisés fazer 2 imagens de ouro batido e colocar no objeto mais sagrado que eles tinham, que é a Arca da Aliança. Era o sinal mais forte da presença de Deus. 2 imagens lá, 2 imagens de ouro batido. E ainda no Antigo Testamento, nós encontramos naquele momento doloroso do deserto, o povo sofrendo, cobras, serpentes e mais serpentes, picando o povo. Deus fala para Moisés, livro dos Números, capítulo 21, versículo 8. O Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente ardente, e coloca sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Deus manda fazer uma imagem de uma cobra de bronze. Manda fazer uma imagem. Deus manda fazer uma imagem. Deus proíbe fazer uma imagem. Deus manda fazer uma imagem. Deus proíbe fazer esculturas. Deus manda Moisés
fazer escultura. Então foi a hora que uma pessoa muito simples, né, diante de um questionamento, né, com opiniões diversas, falou: então, como que nós vamos entender Deus? Como que nós vamos entender Deus? Aí aquela pessoa, um carpinteiro, gente, um carpinteiro semi-analfabeto, falou: eu entendo. Deus proíbe fazer imagem dele. De Deus não se faz imagem, porque Deus não cabe dentro de uma imagem. Deus é puro espírito, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus não cabe dentro de uma imagem. Mas os anjos, as criaturas, os homens, Nossa Senhora, o próprio Jesus Cristo, porque se fez homem e habitou entre nós, tomou um corpo humano, esse sim, cabem dentro de uma imagem, e deles nós podemos fazer a imagem, porque Deus mandou fazer a imagem de anjo, mandou fazer a imagem com figuras humanas. Olha, né, o livro, primeiro livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 29, Deus mandou enfeitar o templo todo de escultura, figuras humanas. Nós encontramos Ezequiel no capítulo 41, né, o profeta Ezequiel, já enxergando o templo onde o Messias ia entrar, e o templo todo enfeitado de esculturas humanas, de esculturas com figura humana. Jesus entrou num templo onde tinha figuras humanas, Padre João, e uma coisa muito curiosa, é exatamente esses textos todos que eu sempre retomo também para explicar para as pessoas, porque aí a gente percebe que na Sagrada Escritura fica muito claro, quando a gente para fazer uma exegese bíblica, um estudo mais aprofundado aí do texto, o que a gente percebe é exatamente o sentido, né? A questão é fazer ou não fazer imagens, não. O que deixa claro aí, quando Deus manda fazer uma serpente de bronze, por exemplo, e Ele manda para que as pessoas olhem para aquela serpente e que, olhando para elas, para a serpente de bronze, elas se lembrem dele. Quer dizer, aquela serpente é um sinal de que Deus pode socorrer quem está sofrendo, né? É onde eu vejo essa dimensão, nós vemos na igreja essa dimensão das imagens como simbólica, como sinais. Elas nos ultrapassam a imagem. Você olha para a imagem e você vai além dela, você, por meio daquele sinal, daquele símbolo pedagógico, você alcança a intimidade, a profundidade com Deus. Isso é muito interessante. Não tem dúvida nenhuma, gente. E olha a beleza que nós temos de ter esses instrumentos, de ter esse meio, né? Como a gente chamaria, o meio de campo, por causa da nossa natureza, que não é uma natureza perfeita. Nós somos seres corporais, nós temos corpo, faz parte do nosso ser, e o nosso corpo, a nossa dimensão corporal, né, exige, né, as expressões também físicas, sensíveis, para o nosso ser entender, viver e realizar os seus projetos. Então eu sei que Nossa Senhora, só para dar um exemplo, né, nós sabemos que Nossa Senhora está viva, ressuscitada no céu, maravilhosa. Mas quando nós olhamos para essa imagem, nós sabemos que essa imagem não é Nossa Senhora. Se ela nem é Nossa Senhora, muito menos Deus. Seria idolatria se eu falasse como os judeus falaram com o bezerro de ouro. Aí vocês já é outro texto bíblico importante, né, no Êxodo. Então, quando, né, os israelitas, Moisés ficou muito tempo, né, em cima da montanha, né, e eles acharam até que Moisés tinha desaparecido, eles fundiram um ídolo, um bezerro de ouro, e falaram: não tem Deus no céu não, o Deus de Moisés não existe, nosso Deus é esse aqui. Seria o caso se nós católicos falássemos: não tem Deus no céu não, Deus é esta imagem. Aí seria idolatria. É substituição, né? Colocação da imagem no lugar de Deus. E essa imagem, gente, nem Nossa Senhora ela é. Ela representa, é símbolo.
através dessa imagem, nossa mente, nosso coração se elevam para Nossa Senhora. Nós nos lembramos da vida, dos exemplos a serem tomados para a existência. Exatamente. E assim todos os santos, né, Padre João? Eu fico olhando, por exemplo, a dimensão, a riqueza que a igreja tem, nesse sentido de que, ao longo de sua história, ela vai revendo a vida exemplar de algumas pessoas. E quando a gente fala dos santos na igreja, a gente quer se lembrar que a igreja faz uma revisão da vida exemplar de alguém que se tornou um caminho para nós também. Quer dizer, é bom a gente olhar que alguém como nós, humano, limitado, com todas as características que nós temos, conseguiu trilhar os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e essa pessoa conseguiu de forma tão exemplar que a igreja dá esse título, reconhece essa pessoa como uma pessoa mais próxima de tudo aquilo que Deus desejou para os seus filhos e filhas. Então a igreja chama essa pessoa de santa. E esse santo, então, é tomado por nós como exemplo nos símbolos, nas imagens, mas nós temos plena consciência que o Santo dos Santos é o Senhor, é o Deus único e verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É esta a consciência que nós trazemos. Eu vejo que diante do ocorrido na nossa igreja matriz, Padre João, abre-nos a oportunidade para voltar neste assunto tão necessário. Vejo que a Igreja Católica, ela não é compreendida em sua devoção por outros credos religiosos, né? Às vezes, na sua grande maioria, os nossos irmãos, os pentecostais, que não conseguem compreender qual é o verdadeiro sentido do uso das imagens para a Igreja Católica. Os santos são nossos exemplos e, acreditando que estão junto de Deus, pedimos a eles que rezem a Deus nosso Senhor por todos nós. Mas não são Deus, não tomam o lugar de Deus, não estão além de Deus. São apenas grandes exemplos que nós tomamos para a vida. Nesta consciência, Padre João, quero até fazer uma canção agora que tem muito a ver com esta realidade aqui. Nós falamos de imagens, nós sabemos que Deus reprova aí, como o Senhor disse, a confecção de imagens que substitua, né, a sua grandeza. Não há como colocar nada no lugar de Deus, porque Ele é superior a tudo. Então, qualquer imagem que seja criada, ela será muito pobre diante da grandeza do Criador. Depois, essa questão dos santos, que são nossos exemplos de vida. Mas tudo que nós experimentamos na igreja, a devoção aos santos, o culto às imagens, com as nossas procissões, seja lá o que for, nós sempre queremos fazer para que, pegando a vida deles como exemplo, nós nos tornamos pessoas mais perfeitas, como o Pai do céu é perfeito. Eles se aproximaram da perfeição. Então nós trilhamos a nossa vida, o nosso caminho rumo ao Santo dos Santos. Ouça essa canção. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os santos dos santos é nosso Deus, é nosso Criador, é a Ele que nos dirigimos, é na unidade com Ele que queremos estar, mas nós tomamos sempre os exemplos dos nossos irmãos que foram heróicos na vivência de sua fé. Sede santos,
como Javé é santo. Capítulo 19 do Levítico. Sede perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. A santidade é vocação para todos nós, meus irmãos. Olhando as imagens, nós vamos lembrar destas pessoas que são exemplo para nós, são motivação, são um estímulo. Um grande santo, né, que eu admiro muito, Santo Agostinho, falava assim: porque eles e elas, em relação aos santos e santas, porque eles e elas conseguiram e eu não vou conseguir. Então aí ele empenhava, ele se esforçava para ter uma vida limpa, uma vida honesta, uma vida em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. Quanto mais nós lemos no dia a dia, por exemplo, Padre João, quanto mais nós lemos a vida dos santos, né? Isso. Sua experiência de fé exemplar, mais nós paramos e nós olhamos para dentro de nós mesmos, como cristãos, como seguidores dos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para dentro de nós mesmos e nos enchemos de esperança, nos enchemos de força e dizemos: Senhor, eu também consigo, eu também posso me esforçar. Olha o exemplo que esse homem de Deus me deu, tantos homens e mulheres de Deus, Francisco de Assis, vivendo a sua fé na humildade, o exemplo que a mãe de Jesus, de quem nos lembramos nesta simbólica imagem, nos deu quando disse o seu sim, quando abriu mão de seus projetos pessoais. Nós temos tantos projetos pessoais, nós temos tantas expectativas pessoais, humanas, por causa do mundo em que vivemos, e aí de repente a gente percebe que não há nada maior que o projeto de Deus. É um projeto onde cabe o amor, onde a vida ganha dignidade, onde a justiça se torna realidade, onde a verdade se torna nossa orientadora direta. Isso é muito importante. Muito. Eu quero lembrar para meus irmãos, minhas irmãs, duas passagens, né, do livro da esperança, que é o Apocalipse. A primeira passagem, no capítulo 5, versículo 6, a primeira visão que João teve do Salvador, né, de Jesus Cristo. Ele viu um cordeiro imolado. Eu vou dizer para você, Jesus Cristo, ele viu o cordeiro imolado. Então, a pessoa de Jesus Cristo se transformou num cordeiro de jeito nenhum. Ali era uma imagem, um símbolo, uma representação. Então, ali estava uma imagem viva, uma imagem maravilhosa. Depois, no capítulo 12, esse texto é maravilhoso também, apareceu no céu uma grande imagem. Uma grande imagem, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e coroada de 12 estrelas. Olha, esta mulher deu à luz um filho que governa todo o mundo com o cetro de ferro, com o cetro do poder. Quem que é esta mulher que deu à luz um filho que governa todo mundo? Então, a primeira imagem de Maria, quem fez foi o próprio Deus. A imagem dela apareceu no céu, feita por Deus, e uma imagem linda, né, cheia de esplendor. Né, concedeu às pessoas a graça da visão, né, da visão. Né, e ela deu à luz o filho, e ela está coroada de estrelas. Quer dizer, imagina você coroa Nossa Senhora das Crianças no mês de maio, é uma beleza, eu vibro, eu bato palmas, eu dou viva, vibrando mesmo, porque realmente foi o próprio Deus que coroou Maria, e nós não vamos coroar. Nós não vamos reconhecer, né, esta beleza da missão de Nossa Senhora na história da salvação e como ela correspondeu ao chamado de Deus, né, à vocação, e nós também devemos corresponder, nós também devemos ser fiéis. Padre João, nós na igreja em Montes Claros, de modo geral, ficamos assim impressionados o quanto é importante esta linguagem pedagógica que a imagem traz para a vida de fé do povo cristão católico, né? Foram mais de 2,5 milhões, né, de acessos às fotos que foram tiradas e colocadas na internet. Mais de 2,5 milhões. Quer dizer, tanto na nossa região como no país inteiro e internacionalmente. Houve mensagens do Japão que a gente não conseguiu traduzir, né, do japonês ainda, mas foram imagens de sensibilização,
né? E isso foi muito bonito. Depois, mais de 1,5 milhão de visualização das fotos que foram tiradas do ocorrido naquele início deste mês de junho. E aí a gente vê assim, a gente quer até agradecer a todas as pessoas que se manifestaram, se mostraram pesarosas. Muitas pessoas de várias partes do país, Padre João, se manifestaram para apoiar e ajudar na reconstituição das imagens, porque agora, com certeza, será feito um trabalho nesse sentido, e isto vai ficar caríssimo, porque as imagens elas têm até um valor histórico, né? Tem um valor cultural. Agora, o mais interessante é isto, mas também é importante que você, de outro credo religioso, compreenda que estas imagens que são simbólicas, que têm para a nossa vida de cristãos católicos uma importância simbólica, são respeitadas, têm um valor. É ruim, por exemplo, você de outra dimensão religiosa, você chegar e você já não tem mais alguém, mas a lembrança que você traz dessa pessoa é uma foto, e alguém chega e simplesmente rasga essa foto diante de você, fazendo pouco caso da história vivida. Isso pra gente tem um valor sentimental, pro nosso povo fiel católico tem um valor sentimental. Muito grande. Então assim, o que a gente faz através do programa Momentos de Fé, nesta hora, é exatamente levar a nossa compreensão sobre as imagens, sobre a importância delas para nós. Elas não estão no lugar de Deus. E a gente vê que outras denominações religiosas às vezes perdem um tempão tentando contestar, não é, Padre João, a nossa doutrina católica por causa do uso das imagens. Às vezes estão perdendo tempo, porque tentar dizer que nós estamos fazendo o que nós não fazemos, idólatras nós não somos. Nós somos homens e mulheres de fé que retomam seus exemplos em sua história de caminhada cristã. Padre João só quer deixar um recado, uma mensagem para as pessoas que nos acompanham em casa, que a gente está aí abordando sobre esse assunto. Como o senhor se sentiu diante do ocorrido? A gente fica triste porque houve uma mentalidade que está errada por trás do ato do rapaz. Parece que o rapaz tem problemas, a gente compreende, acolhe, perdoa, sem dificuldade nenhuma, né? A igreja é mãe, nós estamos de braços abertos, né? A igreja perdoa, mas é preciso que haja um amadurecimento na compreensão do que realmente significa a imagem para o povo católico, e nunca ela está no lugar de Deus. Minha mensagem é uma mensagem até otimista, porque a reação do povo católico foi maravilhosa. Nós percebemos que está bem no coração do nosso povo, no nosso coração de católicos, esse amor aos nossos irmãos e irmãs que nos deram o exemplo, nos dão o exemplo e no céu estão intercedendo por nós, porque nós formamos um só corpo com eles. E quando um membro está precisando, fala o apóstolo Paulo, os outros membros que estão sadios ajudam aqueles membros que estão precisando. Então os santos, as santas, elas estão unidas, eles estão unidos conosco, formando um só corpo que tem Cristo como cabeça. Então nós formamos, né, uma realidade só. E é por isso que é muito bonita essa devoção popular. Parabéns, católicos, que se sentiram feridos, porque realmente, né, esse ato diabólico, né, ele nos feriu, mas ao mesmo tempo nos fez crescer. Nós percebemos que existe o amor em nosso coração e nós somos unidos por uma fé onde, né, onde a devoção ao santo não é uma idolatria, mas é um fortalecimento de fé, de comunhão de irmãos, de comunhão de igreja, formando um só corpo com Cristo, nosso cabeça. E eu quero lembrar uma palavra do apóstolo Paulo, prestem atenção, na carta aos Colossenses. O que é idolatria é a ganância. A ganância é a pior idolatria. Não há muito mais o que dizer. O nosso tempo está até estourado, mas que fique para você que está em casa esta nossa mensagem. A igreja está muito feliz com todas as manifestações. Agradecemos a todas as pessoas, a todos os apoios que tivemos. Deixamos essa mensagem para toda a sociedade, para todos os credos religiosos.
Nós temos símbolos que nos ajudam muito na vivência de nossa fé, mas não somos idólatras. Somos filhos do Deus único e verdadeiro, o Santo dos Santos. Quero pedir a Deus nosso Senhor que derrame suas bênçãos e graças nesta tarde, neste dia, sobre o Padre João, sobre sua vida, sua saúde. Agradeço a Deus também pela presença do Rodrigo conosco aqui no estúdio. E peço a bênção de Deus nosso Senhor sobre esta água, sobre a água que você traz para junto deste meio de comunicação em sua casa. E rogando a bênção do Deus único e verdadeiro, peço paz, harmonia e muitas graças para vossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos e a esta água o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, santo, santo é o Senhor,